Ela que se graduou na turma de 2014 na nossa Universidade Federal da Paraíba, e de cuja turma de graduação eu fui madrinha de formatura com muita honra. Como eu respeito a sua família, eu quero registrar nesse singelo memorial pela inesperada, repentina e impactante perda de Fabiana, e que nos deixou com uma sensação de vazio que foi difícil de expressar em palavras na última semana. E não há palavras para descrever condolências pelo trauma que sua família vivenciou uma semana atrás e a desolação que enfrentou no decorrer desta semana. Fabiana era conhecida como Fabi entre seus colegas durante a graduação em medicina. E com um sorriso e sua habitual sensibilidade e civilidade, ela iluminava a sala de aula, o ambulatório, a enfermaria. Como sua ex-professora, eu tive o privilégio de testemunhar a paixão que Fabiana tinha pela medicina, e ela não era apenas uma aluna dedicada e estudiosa, mas também uma alma compassiva e generosa que se comprometeu a cuidar dos outros com um amor genuíno. Sua alegria ao aprender, sua vontade incansável de enfrentar desafios e sua forma de tratar tudo com seriedade e zelo pelos estudos, pela medicina, na relação com seus colegas, que eram seus amigos, eram visíveis para todos nós que tivemos a honra de cruzar nosso caminho com o dela. Fabiana nos deixou em 20 de agosto de 2023. E ela tinha feito anatomia patológica, era uma médica patologista, e eu não tive contato com ela depois da fase estudantil. Tive contato apenas até a formatura, em cujas cerimônias eu participei. Então eu falo da Fabiana estudante. Ela foi uma estudante serena e equilibrada do nosso curso de medicina, e também foi componente, ela foi integrante do nosso grupo de estudos em semiologia médica. Aqui os alunos, aliás, os médicos de hoje, que se formaram em 2014, juntamente com Fabiana, colocaram essa homenagem a ela nas mídias sociais. E eles escreveram "Viva", como se tudo fosse uma despedida. Porque é. A nossa turma, o FPB 2008.2, 2014.1, está de luto. Fabi, a pessoa mais doce da turma, será eterna em nossos corações. Deus conforte seus familiares nesse momento de tanta dor. E aqui eu me junto a esses médicos, meus ex-alunos também, dessa turma tão especial. E como madrinha, aqui eu faço dessas palavras um memorial a Fabiana. Aqui estão algumas lembranças que eu tenho guardadas de Fabiana. Aqui é um texto que ela escreveu a meu pedido para o nosso semioblog. Ela fazia parte
do grupo de estudos em semiologia médica, que eu coordeno, e eu pedi para ela escrever sobre febres hemorrágicas. E aqui está o seu texto, o início do seu texto, um texto muito bem escrito, e está lá guardado como memória, como lembrança de Fabiana. Aqui também outro dia em que ela participou de um seminário com a turma, e esse seminário foi um seminário de metodologia científica. Então aqui está ela nessa equipe, em que ela apresentou esse trabalho junto com seus colegas Aglaia, André, Angélica, Arthur, Cícero, Gustavo, Janaíra, Laís e Teresa. E nesse seminário eu lembrei, ao ler agora essa memória, né, da nossa reunião naquele dia, eu vi aqui que intervenção ela fez. Ela fez uma pergunta bem inteligente em metodologia, e ela perguntou por que as variáveis estavam descritas em termos de variável dependente e independente se o estudo era de modelo transversal. Então aqui, por que eu lembro desses detalhes, não é de tanto tempo atrás? Porque eu tenho esse diário de bordo, e aqui eu escrevi essas lembranças, né, que estão aqui para sempre. Estão no meu coração, mas os detalhes, né, que são difíceis de lembrar de tantos alunos, estão aqui, e aqui eu estou relembrando. Então, nos últimos quase 10 anos, eu soube por tantas pessoas que comentaram sobre o seu desaparecimento tão precoce, que ela foi uma médica talentosa, uma médica compassiva, uma médica dedicada, como era de se esperar. Então, sua perda foi profundamente sentida pelos ex-colegas e professores no nosso Centro de Ciências Médicas, em nossa universidade, e toda a cidade se compadeceu com o seu desaparecimento tão súbito e tão inexplicável. A perda da carreira promissora de Fabiana leva a uma tristeza profunda. Nela havia um futuro brilhante, uma médica que teria feito uma diferença significativa na vida de tantas pessoas. Sua dedicação e amor à medicina e à patologia, ela exemplificava o que significa abraçar a profissão médica, e não apenas como um trabalho, mas como uma vocação que impulsiona a busca pelo bem-estar dos outros. Aqui eu coloco esta citação, não é, de Leo Buscaglia, que é um dos autores assim mais importantes e que falou sobre o amor no século passado, século XX. Ele escreveu que os antigos egípcios acreditavam que após a morte seriam feitas 2 perguntas, e suas respostas determinariam se poderiam continuar sua jornada na vida após a morte. A primeira pergunta foi: você trouxe alegria? A segunda foi: você encontrou alegria? Eu acho que no caso de Fabiana, ela trouxe alegria e ela encontrou alegria nesse mundo. Aqui está nossa turma do GESME, ou melhor, nosso grupo do GESME, e aqui está Fabiana.
Então, nesse momento de luto, é importante lembrar de Fabiana com gratidão por tudo que ela trouxe às nossas vidas e vamos honrar sua memória mantendo viva nos estudantes de medicina de hoje, no nosso curso, seu compromisso e sua dedicação. À medida que seguimos em frente, vamos nos inspirar na maneira como ela abraçava cada desafio e em sua disposição de fazer a diferença. Então, nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos de Fabiana, mantendo sua chama acesa em nossos corações. E que o legado de Fabiana nos motive a fazer jus à sua memória, ao cuidar daqueles que precisam, assim como ela queria fazer e fez no pouco tempo que teve em relação ao que poderia ter feito se tivesse tido toda uma vida pela frente. Com tristeza e lembranças afetuosas, penso que o mundo precisa de mais pessoas como ela. E este adeus é o nascimento de uma memória. A memória de uma pessoa boa é uma bênção. Então aqui eu sei que estamos relembrando dessa bênção. Embora a vida tenha levado Fabiana prematuramente, suas palavras, sorrisos e sua dedicação ao seu sonho de ser médica deverão permanecer como um farol de inspiração. E embora o seu tempo entre nós possa ter sido breve, o impacto que ela deixou em nossos corações vai permanecer. Sua luz continuará a brilhar por meio das vidas que ela tocou, lembrando-nos da beleza efêmera da vida e do poder duradouro do amor e da dedicação, e do próprio amor pelo ser humano. Se deixarmos um rastro de luz nas vidas dos outros, então não importa por quanto tempo estivemos aqui. E acho que é o que diria Fabiana agora. Eu sou a professora Hilva Munhoz e tenho Fabiana no meu coração.